muitos, até no passado, descobrindo as verdades, né, espirituais, guardavam para si, né? Hoje o espiritismo, né, a doutrina espírita, ainda que se não se permita aqui, vamos dizer um exemplo, divulgar o espiritismo, ele surge em toda a parte do mundo, né, a comunicação Sim. entre os espíritos. E houve muito tempo isso, né, daqueles que fizeram mau uso das verdades para domínio, para controlar a massa, para benefício próprio, né? Qual que pode ser a consequência para aquele que agiu assim no passado ou que age assim hoje, né? Fazendo uso da claridade das verdades, mas para benefício próprio somente. Sim. Até hoje, como a gente disse, da transformação, nós vemos que o próprio entendimento religioso, quando ele já não era conciso, já houve uma dissidência e já se progrediu com menos favorecimentos, por assim dizer, né? Porque em algumas instituições ou algumas estruturas, seja ela qual for, ela é passível de erro também, porque a gente está numa escola, né? Então, Martim Lutero, quando já trouxe a renovação da religião para a Terra, ele já quis mostrar para o homem que já existia um novo modo de pensar e que a gente não precisava ficar atrelado a tantas coisas como era aquilo que a gente começou a falar lá no começo. Poxa, para falar com Deus, basta você colocar a mão no seu coração, mas você falar de verdade. É igual se a gente colocar um entendimento sobre as doenças com a relação da causa e efeito. Poxa, as pessoas têm muito problema no joelho hoje quando vêm a mim falar, né? Já que eu sou fitoterapeuta também, mas é o que que é? É orgulho. A pessoa não sabe ter consigo mesmo aquela condição de mudar, de se melhorar. Então, as pessoas não se permitem a essa renovação. E o mundo, como ele está em transformação, a renovação ela é necessária em todos os sentidos e doa quem doer, né? Seja em qualquer instituição que se diz espiritualizada, né? Porque o espiritismo é um termo criado por Kardec porque foi justamente a manifestação espiritual que veio de encontro já para essa humanidade mais renovada. Consegui entender isso que até então ou era castigo, ou era monstro, ou era pecado, ou era isso e aquilo. Então quando a gente fala lá, poxa, mas se a gente vai seguir um raciocínio de que Deus ele é a perfeição na criação, ele criou doença, ele criou pecado, ele criou a morte. Não. Então a morte a gente já conseguiu evidenciar que a morte é um estado de transição de um ponto para outro, né? E as outras, é óbvio, são coisas que a gente cria, como estava falando, da condição da causa e efeito, mas todo mundo vai enxergar o problema no outro. Não enxerga que você é o causador do problema. E com isso também não quer se permitir enxergar, como falávamos, enxergar, não ver. Enxergar, porque o enxergar é você olhar para dentro de si próprio. Você acha que essa é a parte mais difícil, o desafio maior do espiritismo? Ah, é. É, porque quando a gente fala muito, uma das bases que a gente fala muito no Espiritismo é a reforma íntima. Mas a reforma íntima, ela não precisa ser uma sustentação assim, com algo repressor. A reforma íntima está em você mudar aquilo. É a mesma coisa. Aí você hoje. Vamos dizer assim. Aí, vamos colocar. Eu ia usar um exemplo com você, mas eu vou colocar um exemplo de um aluno que chegou para mim na sexta-feira e falou assim: Paulo, passei por um livramento. O botijão de gás quase explodiu em casa. Eu saí, minha mulher ligou e falou que era para voltar correndo, porque começou a vazar, a válvula lá já não segurava, o retentor já não funcionava. E eu precisei raciocinar. Eu não posso ligar uma lâmpada, não posso fazer nada, se der uma faísca explode tudo. Então, quando a gente pensa assim e dá tudo certo, a gente fica feliz. Como ele mesmo disse, eu sabia que eu não estava sozinho. Então, a gente tem que encontrar um ponto
Isso é reforma íntima. Quando você começa a reconhecer o que Deus te deu. Porque por vezes você pode andar na escuridão da vida, com tudo errado. Vamos pegar o exemplo de Maria de Magdala, ou Miriam de Magdala, como algumas publicações colocam. Maria Madalena, vamos dizer assim. Puxa, ela nem era prostituta. É que na época a condição a prostituiu, porque ela era uma mulher casada e ela teve um envolvimento com um militar romano. Então já colocaram ela como prostituta, mas ela quis uma vingança. E você veja só, uma seguidora de Jesus, que nem foi colocada na Santa Ceia, mas ela estava lá, porque desde o momento que Jesus colocou, cadê aqueles que lhe acusavam, mudou a reforma íntima. Olha, Paulo de Tarso, olha que mudança que foi esse homem, que ele puxou para ele todas as dores de Jesus e passou pela mesma coisa, já que ele foi um perseguidor, né? E ele ficou até cego, mas ele foi lá em cima, ele fez as coisas acontecer. Então, quando a gente lê a história, quando hoje se traz figuras que nos oferece o melhor da sustentação, para a gente ver como essas grandes celebridades, esses grandes homens ou esses grandes espíritos sofreram para estar hoje no que estão. Esses 12 apóstolos que até então eram pescadores, né? Todos eles hoje estão dentro dessa linha de Xangô aí, essa linha de apostolado, né? Quase grande, justamente dentro dessa linha de justiça junto a esse Criador. Então Deus, ele não desiste da sua obra. Então quando ele faz a coisa vir de encontro, ele favorece que a gente raciocine, que você não precisa se diminuir, que você não precisa se menosprezar. Você pode ser tanto quanto, mas você precisa fazer valer. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.